Olá, caros alunos. Vamos esquecer um pouquinho nessa aula da linguagem formal das regras e da linguagem natural do cotidiano e nos concentrar apenas na construção da tabela verdade. Alguns alunos me pediram uma sugestão de como montar rapidamente essa tabela verdade. Existem algumas dicas e eu vou trazer aqui agora. Vamos tentar montar essa tabela em menos de 5 minutos. Eu vou supor que vocês já tenham visto as aulas anteriores sobre conectivos, que você já conhece esses sinais aí, né? Que é o i, que seria da conjunção, o ou, que seria o da disjunção, o se então, que é o da condicional, o se somente se, que é o da bicondicional, e esse ou, né, que seria da disjunção exclusiva, que eu já falei também sobre ela em outra aula. Mas hoje nós vamos só montar a tabela de forma bem rápida e ver como que a gente consegue montá-la com dicas gerais bem rápidas. Em primeiro lugar, nós temos que pensar em todas as possibilidades possíveis. Então, eu vou colocar aqui valores lógicos, né, para o P e para o Q. Nós já vimos aí que P e Q são proposições, né? Então, não vou entrar nisso aqui agora. Então, vamos só montar a tabela. P, então, eu vou colocar VVFF, ou seja, duas verdadeiras e duas falsas, e vou cruzar com várias possibilidades dessas mesmas proposições. Eu vou cruzar, então, com VF e VF. Então, você vai ter várias possibilidades para serem admitidas aqui. Então, vocês vão ver aí que é muito simples de montar essa tabela, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, no caso da disjunção, que é o ou, né? Quando que ela será falsa? Somente será falsa quando tudo for falso. Então fica fácil a gente descobrir. Na primeira linha lá, que eu tenho VV, ela pode ser falsa? Não, então ela é verdadeira. Na segunda linha, ela pode ser falsa? Não, porque ela tem uma verdadeira, então é verdadeira. Na terceira linha, nós temos duas falsas? Também não, então ela é verdadeira. Então ela somente será falsa na última situação. Então uma disjunção que não é exclusiva, né? Nesse caso aí, ela só será falsa quando tudo for falso. Se tiver uma verdadeira, ela será verdadeira. Então essa é a regrinha básica que a gente tem que guardar. No caso da conjunção, ela só será verdadeira quando tudo for verdadeiro. Ou seja, no primeiro caso aí, ela será verdadeira. Mas vocês podem reparar aí que nos demais casos, ela sempre será falsa. Por quê? Você não tem tudo verdadeiro. Sempre tem pelo menos uma falsa. Então, no caso da conjunção, que é o i, você tem que ter tudo verdadeiro para ser verdadeira. No caso da condicional, é exatamente quando você tem a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, se você tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, ela vai ser falsa. Uma forma fácil da gente guardar nesse caso aí, né, é você pensar na frase vou fazer farofa, né? Então, primeira verdadeira, segunda falsa vai ser sempre falsa. Então, vamos ver. Na primeira linha, nós temos verdadeiro, verdadeiro vai ser verdadeiro. Na segunda linha, nós temos verdadeiro e falso. Então, é falsa? Exatamente, primeira verdadeira e segunda falsa, é o caso que eu estava falando. Na terceira, nós temos uma primeira falsa e a segunda verdadeira. Vai ser verdadeira, não tem problema. A primeira ser falsa e a segunda verdadeira. O problema é o contrário, né? No caso da condicional. E as duas falsas também vai ser verdadeira, não tem problema. No caso da condicional, quando a gente fala linguagem natural, fica mais fácil a gente entender isso, mas aqui a gente está tentando montar rapidamente. No caso da bicondicional, é exatamente quando você tiver ambas verdadeiras ou ambas falsas, que você vai ter verdadeiras. Então, no caso aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. E falso, falso, verdadeiro. Então, veja bem, no caso da bicondicional, ambas têm que ser ou verdadeiras ou falsas, para você ter uma verdade lógica. Agora, no caso da disjunção exclusiva, é exatamente o contrário dessa bicondicional. Então, quando lá na bicondicional você tinha que ter ambas verdadeiras ou ambas falsas para ser verdadeiro, aqui no caso da disjunção exclusiva, você vai ter que ter ou ambas falsas ou ambas verdadeiras para ser falso. Então, no caso aqui é o contrário. Por quê? Porque no caso da disjunção exclusiva, você está excluindo, né? Ou uma situação ou outra. Não pode nunca acontecer as duas situações ao mesmo tempo. Ao contrário da disjunção, que não é exclusiva, né? Então, no caso aqui, na primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, tem que ser falso. Por quê? Porque não pode ser os dois ao mesmo tempo. Verdadeiro, falso, então é verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E falso, falso, verdadeiro. Vejam, nós montamos rapidamente a tabela verdade com todos os valores lógicos, usando todos os conectivos possíveis.
Evidentemente, existem outras proposições que a gente pode deduzir a partir dessas proposições, mas se a gente conhece esse basicão aqui, a gente consegue montar qualquer tabela verdade. Então, gente, era basicamente isso que eu queria trazer aqui, mas nós vamos trazer alguns exercícios aplicando exatamente esse macetezinho aqui em outras aulas. Eu espero que tenha sido claro, até a próxima aula.